Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu procuro dar voz a escritoras esquecidas, silenciadas, excluídas do cânone ou pouco conhecidas. No episódio de hoje eu falo sobre a autora Patrícia Galvão. A obra Até Onde Chega a Sonda, de Patrícia, é nossa leitura conjunta no Clube Clássicas Sem Classe, então se todos convidados a participar, nós vamos fazer um encontro virtual para debate da obra no último domingo de junho, dia 28, de manhã, 10 horas também, horário de Brasília. Esse é um grupo apenas de conversa e é aberto, gratuito, enfim, sintam-se convidados a participar. Bom, antes de começar a falar da Patrícia, eu vou mencionar aqui os nomes dos pesquisadores, professores, escritores que se dedicaram à obra, à pesquisa sobre a obra e a vida dessa autora e o resgate dela. Então, vou citar esses nomes, que é a minha forma de homenagear a pesquisa brasileira, homenagear essas pessoas. Esse é um podcast de divulgação científica. No centro dele está, então, o trabalho dessas pessoas. São eles Augusto de Campos, Gênese Andrade, Eurídice Figueiredo, Nádia Batella Gottlieb, Thelma Guedes, Márcia Costa, Teresa Freire, Raquel Soarré, Silvana Gea, Constância Lima Duarte, Valnice Nogueira Galvão, Kenneth David Jackson, Adriana Harmony, Antônio Risério, Nelly Novaes Coelho, Luísa Lobo, Maria José Silveira, Maria Valéria Rezende, Lúcia Maria Teixeira Furlani, Simone Pinheiro Acre, Juliana Soares de Araújo, Laísa Franzolin Malta da Silva, Laura Fávero Priori, Luciene Almeida Azevedo, Juliana Borges Rodrigues, Juliane Ramalho Barbosa, Adriana Maria de Abreu Barbosa, Marcos Vinícius Feiner Bastos, Daisy Bilinski, Jane Bloch, Catherine Bryan, Carolina Machado Chaves, Lisiane de Coelho, Isete Lemcol Coelho, Aldo Luiz Belagamba Colesante, Ionata dos Santos Nogueira Conceição, Marisa Correia, Thalita Oliveira Costa, Jéssica Antunes Ferrara, Maria Bernadette Flores, David William Foster, Maria Fernanda Garbeiro, Alessandra Soares Muniz Gomes, Adelto Rodrigues Gonçalves, Larissa Satico Ribeiro Riga, Gisele Valentim Vascoelho Ime, Sara Pinto de Holanda, Lúcia Helena da Silva Joviano, Laura Canost, Dainis Carepovs, Monize Bonfante Laurindo, Norma Sueli Rosa Lima, Luciene de Almeida Machado, Maiara Luma Asmar Fernandes Correia Maia, Bianca Ribeiro Manfrini, Gabriel Francisco Matos, Marcelo Badaró Matos, Ludmila Moreira Menezes, Raíza Hanna Saraiva Milfon, Maria Lígia Quartan de Moraes, Alana Bogado Mota, Romilda Costa Mota, Juliana Neves, Anne Nielsen, Carmen Silva Araújo Oliveira, Alice Peruquet Teoru, Hilary Owen, Ana Flávia Carolina Martins Pereira, Heloísa Pontes, Beatriz Ramos, Arlindo Rebeque Júnior, João Carlos Rodrigues Júnior, Juliana Borges Rodrigues, Samara Akemi Saraiva, Liane Schneider, Valquíria Lima da Silva, Maximiliano Torres, Lúcia Helena Viana e Lia Zatz. Esses, por certo, não são todos os pesquisadores que se dedicaram sobre a obra da Patrícia Galvão. Há muito mais pesquisadores, escritores, enfim. Esses foram os que eu consultei. A lista detalhada da minha bibliografia de leitura, das fontes que eu consultei para formular esse episódio, vocês encontram no Caderno Goiabada, né, que é uma publicação que eu faço no Clube Clássicas Sem Classe. Demora um pouco para eu fazer, porque eu tenho que fazer manualmente a transcrição desse episódio, enfim. Por isso, se vocês precisarem dessa bibliografia, dessas fontes, antes disso, podem entrar em contato comigo que eu forneço, tá? Bom, e também para a nossa discussão de domingo, ou para quem quer ler um pouco mais
do tema ao redor de Patrícia Galvão, eu vou sugerir aqui alguns artigos para leitura. Todos estão disponíveis online, vocês podem encontrar o PDF. Se não encontrarem, mesma coisa, entre em contato comigo, eu mando o PDF, tá? Então, para quem quer se aprofundar mais, eu dou as seguintes recomendações de leitura. O artigo Canonizando Pagu, do professor Luiz Fernando Valente, que foi publicado no periódico Letras de Hoje, em 1998. O artigo Mulheres Revolucionárias de 30, da Lúcia Helena Viana, publicado na revista Gênero, em 2002. O artigo A Literatura de Autoria Feminina e os Anos 30 no Brasil, da professora Constância Lima Duarte, publicado na revista Arascom, de 2016. E sobre a militância de mulheres no Partido Comunista do Brasil, naquela época, eu indico os artigos Mulheres, PCB e Feminismos, Disputas e Tensões, 1930-1937, da pesquisadora Iraceli da Cruz Alves, na revista Esboços, de 2018, e o artigo A Militância Feminina do PCB, década de 30, na revista Gênero, pelos pesquisadores Carlos Roberto da Rosa Rangel e Cássia da Silva Cortes. Esse artigo foi publicado em 2008, tá? Bom, então vamos ao que interessa. Quem foi Patrícia Galvão? Tratado. Porque calei assustada infantilmente, sorriram de minha inexperiência. Porque falei alto demais, exasperada, confundiram minha explosão de sentimentos. Porque guardei o ódio da derrota, depreciaram todas as virtudes do meu ser. E quando me revoltei, cansada de perdoar, oprimiram a minha maldição. Eleito, já não serei mais agora a que renunciou isolada, a que se intimidou diante das vidas mal traçadas e pereceu na sombra, órfã de amor. Procura ler nos meus olhos todos os consentimentos e mata a tua sede na pedra que se fez fonte para te dessedentar. Deus pôs sol no meu cabelo e neve em minhas mãos. Se te encanta a paisagem contraditória do meu ser, passeia sobre ela teu cansaço contemplativo. Depois, parte ou fica para sempre. Hás de ser sempre o eleito. Mas, por favor, não me perguntes nunca de onde vim, quem fui, para onde vou. Poema de Patrícia Galvão, escrito em 1939 e publicado póstumamente no jornal A Tribuna em 19 de maio de 1963. Bom, eu começo esse episódio com uma questão de nomenclatura. Nesse episódio de podcast, eu chamarei a autora pelo seu nome próprio, Patrícia Galvão, e não pela alcunha pela qual ela ficou talvez mais conhecida, né? Pagu, popularizada. E eu tenho alguns motivos para fazer isso, né? Segundo o filho dela, o Geraldo Galvão Ferraz, na introdução que ele escreveu para a coletânea Safra Macabra, o texto dele se chama A Pulp Fiction, de Patrícia Galvão. A mãe dele não gostava que se referissem a ela pela alcunha de Pagu, né? Se tratava de uma outra mulher, né? Uma pessoa que já não mais existia, essa Pagu não existia. E aqui eu vou citar o trecho inicial, né, do texto do Geraldo em que ele fala isso. Abre aspas. Patrícia Galvão detestava ser chamada de Pagu. Pelo menos foi o que me disse várias vezes no final de sua vida. Pagu era o rótulo que deveria designar, segundo ela, uma pessoa que já não existia. Alguém que morrera há muito tempo, vítima do esmagamento de seus entusiasmos juvenis por engrenagens implacáveis. Contudo, hoje, quase 25 anos depois de sua morte, aqui eu faço um parêntese. Esse texto foi escrito em 1998, né, quando ele publicou essa coletânea de contos de detetive, né, da Patrícia. Então tá, repito. Contudo, hoje, quase 25 anos depois de sua morte, Pagu foi a marca que ficou gravada indelevelmente na sua trajetória, apesar dela. Como a marca igualmente indelével que tinha na perna esquerda e que mostrava, apesar dela, a foice e o martelo, com os dizeres Partido Comunista Brasileiro, fecha aspas. Será que a gente pode desfazer essa marca indelével por meio desse podcast, ou por meio desse esforço de resgatar essas autoras, no caso, a Patrícia?
O Geraldo Galvão Ferraz, filho dela, vai reiterar essa ideia na introdução à obra Viva Pagu, Fotobiografia de Patrícia Galvão, publicada em 2010, organizada por ele e pela Lúcia Teixeira Furlani. E ele vai mencionar, ele vai reiterar esse fato de que a Patrícia não gostava de ser chamada de Pagu. Então, eu abro aspas, era um nome que ficara lá para trás no passado, quando ela vivia outra vida, buscava outros ideais. Fecha aspas. Essa ideia de que ela não gostava de ser chamada de Pagu também se repete em outros escritos, né? Num artigo publicado no suplemento literário do Jornal Estado de São Paulo, em 28 de fevereiro de 1971, o Alfredo Mesquita, escritor e ator, né, escreveu sobre a amizade que ele tinha com a Patrícia, a contribuição dela para o teatro, né, para o Teatro de Santos, e ele usa no título o nome dela, né, Patrícia Galvão, e não Pagu. E aqui eu vou citar um trecho do texto dele, abre aspas. Há muito, muito tempo conhecia Patrícia Galvão, de fama, quando ainda ou já não se chamava Patrícia, mas Pagu. E eu tinha então uma certa admiração assustada pela Pagu tão comentada. Conhecia depois, de perto, quando já voltara a ser Patrícia Galvão, apenas. A admiração continuou muito maior até. Quanto ao susto antigo, passou, transformando-se em amizade. Uma grande e terna amizade, vinda do nosso comum amor pelo teatro, ultrapassando Patrícia como queria que a chamássemos. Fecha aspas. Bom, Patrícia foi muitas coisas, né? Ela teve uma carreira de artista, escritora, militante, comunista, jornalista, teatróloga, e ela também usou muitos pseudônimos e teve muitos apelidos, né? Zazá, Pati e Maú, na família, Leonie Boucher, em Paris, PT, Patsy, Mara Lobo, Solange Zol, Ariel, Jim, Quinchelta, Brequinha, Cobra, G. Leia, Irmã Paula, Madame Chiquinha, Peste, K.B. Luda, né, Cabeluda, enfim, vários pseudônimos. A alcunha de Pagu, pela qual até hoje ela é lembrada, tratada, até mesmo estudada, foi conferida à Patrícia pelo Raul Bopp a partir de um erro, né? Ele havia pensado que ela se chamava Patrícia Goulart e deu o apelido de Pagu, não sabia que o sobrenome dela era Galvão. E eu acho bastante representativo isso, né? Que o nome que ficou é o nome que foi dado por um homem a partir de um erro. E aqui a gente pode começar a pensar a questão dessa mancha indelével, né? Do rótulo. Esse rótulo de Pagu foi a jovem, e aqui eu vou citar, de olhos moles de fazer doer, né? Do poema do Bopp, Coco de Pagu, publicado na Para Todos em 27 de outubro de 1928. Ela foi também a musa trágica da Revolução, segundo escreveu o Drummond no Correio da Manhã, logo após a morte dela. Ele publicou esse texto em 16 de janeiro de 63. Ela era também, e aqui eu vou citar o Flávio de Carvalho, a colegial que Tarsila e Oswald resolveram transformar em boneca, né? Esse é o Flávio em uma entrevista ao suplemento literário do Estado de São Paulo, que ele deu em 64. Essa Pagu era também, aqui eu vou citar a fala do delegado que a manteve presa depois, a mulher eminentemente rebelde aos poderes públicos e eficaz propagandista de ideias subversivas, né? Esse é o relatório do delegado, relatório de 23 de março de 36. Fazendo um parênteses, eficaz propagandista de ideias subversivas é muito bom para colocar numa camiseta, né? E ela era também, essa Pagu, era a mulher, abre aspas, descontrolada, ligada a elementos reacionários, bem como seduzível, fecha aspas. Esse foi o termo usado pelo informe do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil. Essa era a alcunha da Pagu, mas a Patrícia Galvão é alguém diferente desse rótulo de Pagu, é alguém que atravessa todas essas descrições, todas essas alcunhas, mas não se detém, não se limita nelas. E retirar Patrícia Galvão do silêncio é também uma escolha de explorar esses rótulos e desfazê-los. Canal. Nada mais sou que um canal. Seria verde se fosse o caso, mas estão mortas todas as esperanças. Sou um canal. Sabem vocês o que é ser um canal? Apenas um canal? Evidentemente, um canal tem as suas nervuras, as suas nebulosidades, as suas algas, nereidazinhas verdes, às vezes amarelas. Mas, por favor, não pensem que estou pretendendo falar em bandeiras. Isso não.
Gosto de bandeiras alastradas ao vento, bandeiras de navio. As ruas são as mesmas. O asfalto com os mesmos buracos, os inferninhos acesos. O que está acontecendo? É verdade que está ventando noroeste. Há garotos nos bares, há não sei mais o que há. Digamos que seja a lua nova, que seja esta plantinha voacejando na minha frente. Lembranças dos meus amigos que morreram, lembranças de todas as coisas ocorridas. Há coisas no ar. Digamos que seja a lua nova iluminando o canal. Seria verde, se fosse o caso, mas estão mortas todas as esperanças. Sou um canal. Poema de Patrícia Galvão, publicado na Tribuna de Santos em 27 de novembro de 1960. Patrícia Reda Galvão nasceu em 9 de junho de 1910, em São João da Boa Vista. Algumas fontes comentam que o aniversário seria 14 de junho, mas isso é uma confusão. A Lúcia Teixeira comenta que 14 de junho foi o registro de nascimento, mas não a data de nascimento. Pagu era a terceira de 4 filhos de uma família de classe média. A mãe era dona de casa, Adélia Aguiar Reda, e o pai era formado em Direito, Thiers Galvão de França. Algumas fontes comentam que ele teria sido um funcionário público, enfim. Em 1902, quando a Patrícia tem cerca de 2 anos e meio, a família se muda para São Paulo, vai morar no bairro do Brás, e a Patrícia, logo depois, começa a cursar o ensino fundamental no Grupo Escolar da Liberdade. Na autobiografia, no que ficou conhecido como autobiografia precoce da Patrícia Galvão, que foi, na verdade, uma carta que ela escreveu, começou a escrever ainda na prisão e depois continuou logo depois que saiu, que ela escreveu para o Geraldo Ferraz, seu segundo marido. Foi publicado como autobiografia, então nesse texto ela é bastante direta sobre vários fatores da vida dela, e ela comenta que quando ela tinha 12 anos incompletos, ela teve a primeira experiência sexual com um homem mais velho. Aqui, algumas fontes relatam que essa pessoa teria sido um homem casado, um outro homem. Outras relatam que teria sido o ator Olímpio Guilherme e que ele, naquela época, estava comprometido com outra mulher. Não se sabe se noivo, casado, namorando, enfim. Mais tarde, aos 14 anos, a Patrícia se viu grávida do Olímpio, e só que ele não estava nem aí, e logo depois ele vai partir para os Estados Unidos. E aqui, nessa autobiografia precoce, há o relato, há uma referência bastante metafórica a um aborto. E segundo a Lúcia Maria Teixeira Furlani e o Geraldo Ferraz, na obra Viva Pagu, esse aborto teria ocorrido em consequência de um acidente de carro. Eu vou citar aqui o trecho da autobiografia da Patrícia. Abre aspas. O que fazer de tanto sangue? Todo o corpo se deformando, se desfazendo na angústia. O sangue ostensivo entre os dedos, cabelos, olhos, os coágulos monstruosos entupindo tudo. É preciso não deixar esse sangue. É preciso beber esse sangue. Como não morri no auge da alucinação? Sentir nos dentes a consequência de tudo. Como livrar a vida dessa noite? Fecha aspas. Em 1924, ela começa a cursar a Escola Normal do Brás e em 1925, aos 15 anos, ela publica suas primeiras colaborações no Brás Jornal sob o pseudônimo de Patsy e começa a frequentar aulas de literatura e arte dramática no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo, no qual lecionava ninguém menos que Mário de Andrade. Segundo ela, esses estudos eram uma forma que ela encontrou para ficar o máximo de tempo possível longe da família, né? Ela fazia vários cursos para ficar fora de casa. Ela menciona várias vezes que se sentia à margem da vida familiar, né? E estava sempre esperando, aqui eu vou citar as palavras dela, pacientemente, minha oportunidade de evasão. E uma das tentativas de evasão foi participar de um concurso de beleza, né? Era o concurso fotogênico de beleza feminina e varonil da Fox, que ocorreu em 1927. Esse concurso teria como prêmio uma viagem a Hollywood. E tudo que ela queria era fugir, né? Mas a Patrícia perdeu esse concurso. Quem ganhou como a mulher mais fotogênica, mais bonita, foi a Lia Torá. Segundo relatos de conhecidos da época, Patrícia, ela era um tanto exótica, ela chocava pelas maneiras extravagantes de se vestir. Tem o depoimento do Pedro de Oliveira Ribeiro Neto, que é reproduzido na obra Pagu, Vida e Obra,
que foi organizada pelo Augusto de Campos, primeiro publicada em 1982, teve uma segunda reedição em 2014. Então, nesse depoimento que o Oliveira Ribeiro Neto deu para o Museu da Imagem e do Som, numa gravação de 10 de maio de 78, ele vai falar um pouco da aparência da Pagou. E aqui eu vou citar. A Patrícia Galvão, abre aspas, andava sempre muito maquiada, com uma maquiagem amarela escura, meio cor de queijo palmira, pintava os lábios de quase roxo, tinha um cabelo comprido, assim, pelos ombros, andava sempre com ele desgrenhado e com grandes argolas nas orelhas, fecha aspas. Bom, após esse relacionamento aí totalmente errado, né, malogrado com o Olímpio, ela vai entabular o namoro com um rapaz sério, aparentemente queria casar com ela, chamado Euclides, mas Euclides tinha uma saúde um tanto frágil e, segundo ela relata, eles uma vez tomaram uma forte chuva na rua e ele morreu de pneumonia. Isso foi um grande choque para Patrícia. Ela vai se formar professora na escola normal em 1928 e nesse ano acontecem muitas coisas determinantes para a vida da Patrícia. Ela, por exemplo, começa a frequentar os sarais, as reuniões do casal Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, e existem várias versões sobre como ela chegou até eles, né? A versão mais conhecida dessa história é que ela teria sido apresentada ao casal pelo Raul Bopp. Mas a irmã da Patrícia, Sidéria Areda, por exemplo, afirmou, tem uma outra versão, ela afirmava no depoimento que eram Reis Júnior e Guilherme de Almeida que teriam feito o contato da Patrícia com o Oswald. Na autobiografia precoce, a Patrícia escreve que, na verdade, teria sido por intervenção do Fernando Mendes, que ela conhecera no conservatório, que ela chegou até o Oswald. Então, eu vou citar aqui o trecho da autobiografia. Abre aspas. Não sei se você sabe como conheci Oswald. Ele leu coisas minhas mostradas por Fernandinho Mendes. Teve curiosidade e quis me conhecer. Foi quase ao mesmo tempo em que conheci você. Aqui ela está escrevendo para o Geraldo Ferraz, né? Aí continua. Na época do movimento antropofágico. Oswald. Uma liberdade maior de movimentos e mais nada. Ele não me interessou mais que outros intelectuais conhecidos naquela época. Particularmente, eu me sentia mais atraída pelo Bopp, que possuía mais simplicidade, menos exibicionismo e, principalmente, mais sensibilidade, fecha aspas. Ela vai falar bastante dessa relação com Oswald nesse texto. Bom, em 27 de outubro de 1928, o Raul Bopp vai publicar o poema que vai colar esse rótulo de Pagou na Patrícia, né? Ele vai publicar na revista Para Todos o poema Coco de Pagou. Eu vou citar aqui só o início, tá? Pagou tem os olhos moles e uns olhos de fazer doer. Bate coco quando passa, coração pega a bater. Pagou, dói porque é bom de fazer doer. E aí o poema continua, mas aqui é bem marcante como ela é um objeto do poema, né? A musa do poema, ela é totalmente objetificada. Em 1929, a Patrícia publica sua primeira colaboração na revista de Antropofagia. Ela vai publicar o desenho no número 2, na segunda edição, e também no número 8 ela vai publicar outro desenho, ambos assinados Pagou. Ainda em 1929, muitas coisas vão acontecer. Ela vai, por exemplo, produzir o que ficou conhecido como Álbum de Pagou, Nascimento, Vida, Paixão e Morte, que é uma série de poemas ilustrados, formando aí uma sequência, né, 28 páginas numeradas, desenhadas, e que tem textos e desenhos que se combinam e com um cunho humorístico. E essa obra foi encontrada por José Luiz Garaldi e publicada pela primeira vez na revista Código, número 2, em 1975. Ainda em 1929, ela vai iniciar o que vai ficar conhecido como o Caderno de Croquis, no qual ela retrata paisagens de diversas cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Santos, Bahia, e essa obra vai ser publicada posteriormente, em 2004, com a organização da Lúcia Teixeira. Em 24 de maio de 1929, se inicia o que ficou conhecido como caderno chamado Romance da Época Anarquista ou Livro das Horas de Pagou, que são minhas, que é um diário compartilhado entre o Oswald de Andrade e a Pagou, que ilustrava a história desse romance do casal. E aí o Augusto de Campos supõe que o romance deles teria começado no dia 24 de maio de 29, né? Em julho de 29, por ocasião da comitiva de artistas que foram à exposição da Tarsila, o Álvaro Moreira vai dedicar um texto a Patrícia Galvão, e aqui eu vou citar um trecho desse texto,
Abre aspas. Pagu abolia a gramática da vida. Pagu parece um leão, uma arvorezinha de enfeite, um leque japonês. Mas de perto a gente acerta. É uma menina de cabelos malucos que nunca penteia. Pagu não tem modos, tem gênio. Faz poemas, faz desenhos. Os poemas se dependuram nos desenhos e ficam gritando. Quem passa, para. Eita, pequena notável. Pagu é o último produto de São Paulo. É o anúncio luminoso da antropofagia. Fecha aspas. Esse trecho está reproduzido na obra Viva Pagu. Também acho marcante aqui como ela é objetificada, né? O último produto. Né? Isso é interessante. Mas também a leitura que ele faz do álbum de Pagu, né? Os poemas que se dependuram nos desenhos. Isso é interessante. Ainda nesse ano de 1929, a Patrícia vai se casar. 28 de setembro de 29, ela vai se casar com o pintor Valdemar Belisário, mas esse é um casamento totalmente fachada. E aí tem diversas versões sobre essa história. Na versão mais conhecida, ela já estaria grávida de Oswald, ela vai perder essa primeira criança, tá? Mas ela estaria grávida do Oswald, e então faz esse casamento de fachada. Após a cerimônia civil, o Oswald teria recebido a noiva das mãos do noivo, no alto aí da Serra de Santos, e o Belisário voltaria para São Paulo e o casal iria para Santos, né? Então, esse esposo provisório, né, de fachada Belisário, teria concordado com esse tipo de farsa, né, por uma promessa de que Oswald poderia conseguir para ele uma bolsa de estudos no pensionato artístico de São Paulo. Então, essa é uma versão da história. Na versão que a Patrícia relata na autobiografia, a situação um pouco mais complexa, né? Ela teria dito para o Oswald e para a Tarsila que ela queria muito sair de casa, ela era menor de idade, e aí eles teriam sugerido que ela poderia fazer um casamento arranjado, né, para resolver essa questão da menoridade. Era só arranjar alguém para casar com ela, né, de fachada. Mencionaram o Valdemar Belisário, e a ideia seria pagar um dinheiro para o Valdemar para ele viajar para a Europa, né? E aí essa seria a troca, né? Ele casaria para receber esse dinheiro para viajar para a Europa. Eu vou citar aqui um trecho da autobiografia em que a Patrícia vai mencionar esse caso. Abre aspas. O meu casamento com Valdemar foi a forma planejada para que eu, de menor idade, pudesse sair de casa sem complicações. Conversando um dia com Oswald e Tarsila, falei-lhes sobre essa necessidade e eles prometeram auxiliar-me. Foi quando apareceu a sugestão Valdemar. Oswald informou-me que ele se prestaria a qualquer combinação, se conseguisse um prêmio ou custeio de viagem. Estabeleceu-se que o nosso casamento se realizaria dali um mês. Devíamos nos separar imediatamente após o ato. Eu seguiria para o norte, Valdemar para a Europa, depois de prepararmos a anulação. Logo que a anulação se fez, 8 dias depois do meu casamento, segui para a Bahia, onde Anísio Teixeira me esperava para conseguir meu emprego. Um mês depois, quando tudo estava organizado para que eu permanecesse na Bahia, recebo um telegrama de Oswald chamando-me com urgência para evitar complicações na sentença de anulação do casamento. Havia também passagem comprada para o meu regresso. Dá a entender aqui, faço um parênteses, dá a entender aqui que o Oswald inventou essa desculpa, né, para chamar ela de volta, né, que ela, na verdade, a ideia não é que ela se casasse e fosse morar com o Oswald, né, ela ia se casar e ir trabalhar, e ser independente. Voltando ao texto da Patrícia, eu não percebi que havia interesse maior na minha volta, e voltei. Oswald esperava-me no Rio. Tudo tinha sido pretexto para que eu voltasse para ele. Havia deixado Tarsila, queria viver comigo. É difícil procurar a razão das coisas quando há vacilação. Tanta vacilação em viver. Opus resistência à união com Oswald, mas pouca, fecha aspas. Então veja que é uma história completamente diferente a que ela conta aqui, né? Bom, o casamento com Belisário foi anulado. Em 1930, 5 de janeiro, Oswald e Patrícia se casam, e esse casamento é também um tanto peculiar, né? Eles se casam no cemitério, diante do jazigo da família do Oswald, onde ele será, quando ele morrer, né, enterrado. E ainda nesse ano, 25 de setembro de 1930, nasce o primeiro filho da Patrícia, né, o filho com Oswald, Rudá Poronominari Galvão de Andrade. Ela vai falar muito sobre a relação com Oswald nessa autobiografia, e eu vou citar um trecho aqui. Abre aspas. Sabia que Oswald não me amava. Ele tinha por mim o entusiasmo que se tem pela vivacidade ou por uma canalice bem feita. Ele admirava a minha coragem destrutiva, a minha personalidade aparente. Procurava em mim o que outras mulheres não possuíam:
Por isso mesmo, sempre procurou alimentar minhas tendências que podiam provocar reações estranhas, aproveitando minhas necessidades combativas com deturpações de movimento. Oswald não tinha nenhum pudor no gozo de detentor de objetos raros. Fecha aspas. Bom, ela vai dar mais detalhes sobre a relação deles, mas fica bastante claro que ela estava muito insatisfeita com o tipo de relação que ele queria ter. Ela era, desde os tempos da antropofagia, muito conhecida por ser uma grande declamadora de poemas e, como o casamento dela já está totalmente degringolando, ela decide viajar para Buenos Aires em dezembro de 1930 para participar de um recital encontro de poesia com o grupo da revista Sur, liderado pela Victoria Ocampo. Ela, nessa ocasião, está levando uma carta para entregar para Luiz Carlos Prestes, que morava lá nesse tempo, mas ela, nessa viagem, não consegue encontrar com o Prestes. Mas ela trava conhecimento com esse grupo, né, artístico de Buenos Aires, o Jorge Luiz Borges, Victoria Ocampo, Nora Borges, e ela tem uma péssima impressão dessa vanguarda, né? E ela até conta que depois de 5 minutos de conversar com o Borges, ele começa a tirar a roupa para, né, assediá-la. E nessa época, o que eu acho interessante é que nessa época o filho dela era um bebê, né? Tinha 3 meses. E ela fala muito também dessa questão da maternidade na autobiografia Precoce. E aqui eu vou citar, parece que ela está fazendo uma confissão de culpa, ou tentando se justificar para si mesma, tá? Por que ela tomava essas decisões. Esse foi o primeiro afastamento de muitos afastamentos que ela teve com esse filho. Eu vou citar um trecho, abre aspas. Arrancar o seio do bebê quando ele ainda é tão novinho, quando uma doença grave principia a renascer, partindo, deixei o alvorecer dos primeiros sorrisos e não pude acompanhar os sintomas que se gravam no olhar da primeira compreensão humana. Deixei tudo isso sem querer confessar que o meu interesse materno era menor que meu desejo de fuga e expansão. Quando o navio abandonou o cais, ainda procurava justificar-me. Não devo criá-lo muito agarrado a mim. E o que eu não ousava confessar sentir era que a minha pessoa me absorvia muito mais. Fecha aspas. Bom, ela vai permanecer na Argentina até receber uma carta do Oswald dizendo que o Rudá estava doente, que ela tinha que voltar imediatamente. E aí ela volta da Argentina para o Brasil e traz na bagagem uma série de livros marxistas. E aí entra em contato também com muitos militantes comunistas no Brasil, um deles, por exemplo, o Astrogildo Pereira. Em 1931, ela vai ingressar no Partido Comunista Brasileiro. Esse também vai ser um ano muito marcante. Nesse mesmo ano, ela vai fundar, junto com Oswald, o jornal O Homem do Povo. E nesse jornal, ela escrevia a coluna A Mulher do Povo, né, que satirizava a moral burguesa, normalistas, a trompa das ligas católicas, né, o título de das colunas dela, enfim. Mas esse jornal foi veiculado por um período muito curto, né? Foi só o período de 27 de março de 1931 a 13 de abril de 1931. Os textos que ela escreveu nesse jornal, eles eram assinados com diversos pseudônimos, vou citar alguns aqui. G. Leia, né? Geleia, Cobra, Madame Chiquinha, o que eu já falei, K.B. Luda, né? Cabeluda, Brequinha, Peste, Chiquinha del Osso. E ela tinha uma outra seção, que era a seção de tirinhas, né, de quadrinhos que ela ilustrava. E eram os personagens Malacabeça, Faniquita e Cabeluda. E alguns estudiosos apontam até que há semelhanças entre Malacabeça e Oswald, Fanica e a Tarsila e Cabeluda e Pagu, respectivamente. Na coluna, eu já mencionei uma coluna aqui da Patrícia Galvão, na sua coluna A Mulher do Povo, no jornal Homem do Povo, ela escreveu um texto chamado Maltusalém. Eu já li esse texto no episódio que eu falei da Maria Lacerda de Moura. É um texto publicado em 27 de março de 31. E ela vem criticar duramente a Maria Lacerda nesse texto, né? Aproxima a Maria Lacerda do movimento sufragista, liberal burguês, movimento do qual a Maria Lacerda já tinha se afastado há muito tempo, né? De forma contundente, enfim. A Pacu vai mencionar novamente a Maria Lacerda no número 2 do jornal O Homem do Povo, de 28 de março de 31. Ela vai fazer uma charge assinada Peste, e o título da charge é Impróprio para Menores. Gente, essa charge é muito boa. E na charge tem uma jovem segurando um livro, e na capa do livro você lê as palavras Maria Lacerda, então dá a entender que é um livro da Maria Lacerda.
E na frente da jovem tem um padre. O padre está segurando uma vela, e a vela tem um aspecto assim um tanto fálico. E o padre está dizendo assim para a moça: minha filha, o Papa diz que só o padre pode ministrar educação sexual às crianças. E aí, debaixo da charge tem uma legenda e está escrito: o Vaticano proibiu aos pais e professores a explicação de assuntos íntimos, que só compete ao sacerdote. Veja a acidez da crítica aqui nessa charge, né? Eu acho que é uma charge que, se fosse publicada hoje, também geraria um certo furor aí entre os cristãos, não sei. Bom, fato é que o jornal O Homem do Povo foi proibido pela polícia apenas após 8 números. Ocorreu o empastelamento do escritório do jornal pelos estudantes da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco. O estopim dessa movimentação dos estudantes foi o fato de que o Oswald escreveu um artigo em que ele afirmava que a Faculdade do Lago de São Francisco, né, a Faculdade de Direito de São Paulo, onde o próprio Oswald estudou, seria um dos cancros do Estado brasileiro. E aí os estudantes de Direito ficaram revoltados, né? E aí foram empastelar a sede do jornal, e segundo a imprensa da época, que era totalmente, né, também via o jornal de forma muito negativa, segundo a imprensa da época, a Patrícia Galvão, nessa ocasião, teria ameaçado, né, esses estudantes com uma arma de fogo, e 2 homens teriam acusado a Patrícia de ter arranhado, né, eles teriam recebido arranhões e sopapos dela, esses são os termos usados na imprensa. Eu vou citar aqui um dos trechos publicados no jornal, para vocês terem um gostinho de como era a visão da imprensa sensacionalista da época, né, sobre a Patrícia. No Diário Nacional, de 14 de abril de 1931, foi noticiado o seguinte sobre esse episódio do empastelamento, tá? Abre aspas. Os soldados procuravam conter a multidão quando, de súbito, apareceu à porta do prédio Pagu, a companheira de Oswald. Vendo-se protegida pela força, quis virar valente e procurou agredir com as unhas os manifestantes, enquanto Oswald, que acompanhava, desferia pontapés contra alguns populares. Neste momento foram ouvidos 2 tiros. Os que se encontravam mais próximos afirmam que Pagu foi a autora dos disparos, mas o revólver não foi encontrado, e ela nega que tivesse atirado contra alguém. 2 estudantes apresentaram-se na delegacia como vítimas das unhas de Pagu, expondo escoriações em testa, rosto e pescoço. Atendendo a motivos de tranquilidade pública, o delegado auxiliar determinou que seja suspensa definitivamente a publicação do insolente papelucho. Olha como eles definem o jornal, né? Bom, depois desse fato, o casal viaja para Montevidéu e lá Patrícia finalmente se encontra com o Luiz Carlos Prestes. Eles conversam por horas e horas e ele a conquista intelectualmente para a luta social. E aqui eu vou citar um trecho da autobiografia, abre aspas, e fiquei conhecendo a grandiosidade de uma coisa até então desconhecida para mim, o espírito de sacrifício, fecha aspas. Ela diz que Prestes teria acenado para ela, e aqui eu vou citar as palavras dela, abre aspas, com a fé nova, a alegria da fé nova, fecha aspas. A Patrícia disse que a admiração intelectual que ela teve por Prestes a partir desse momento a aproximou da militância. Ele acenou com a fé nova, mas a fé nova mesmo, a conversão, só viria depois. Faltava o que ela chama de elemento vital. E essa conversão emocional à causa só se deu quando ela conheceu e ouviu falar o estivador Herculano. Quando ela ouviu as palavras dele, ela se sente converter naquele momento, né? E aqui eu vou citar o trecho da autobiografia, abre aspas. Quando me estendeu a mão, foi para me entregar a fé. Eu senti perfeitamente a separação, o corte na vida e a iluminação súbita do novo horizonte, fecha aspas. Para Patrícia, a militância assumiu então essa dimensão que foi comparada a uma conversão religiosa. Ela encontrou um sentido maior para a vida dela. E que eu vou citar um novo trecho, abre aspas. Perturbada desde esse dia, resolvi escravizar-me espontaneamente, violentamente. O marxismo, a luta de classes, a libertação dos trabalhadores, por um mundo de verdade e de justiça. Lutar por isso valia uma vida, valia a vida, fecha aspas. Bom, ela logo vai ser presa, 23 de agosto de 1931, ela é presa em Santos, depois de participar de um comício em homenagem a Sacco e Vanzetti.
Ocasião essa em que o estivador Herculano morreu nos braços dela, baleado pela polícia getulista. Esse fato é mencionado como a primeira mulher a ser uma presa política no Brasil, mas a pesquisadora Valnice Nogueira Galvão, em uma publicação recente, no capítulo 3 notas do livro Pagu Multiplural, vai esclarecer que essa alcunha de primeira presa política, que é frequentemente colada na pessoa da Patrícia Galvão, seria um tanto incorreta, né? Segundo a Valnice, a primeira presa política que nós conhecemos, né, na verdade, teria sido Bárbara Alencar, em 1817, seguida de Josefa Carneiro de Mendonça, em 1842, e a Valnice ainda acrescenta que a primeira mulher presa de que se tem registro seria Maria da Cruz, detida aí entre 1735 e 1736. Bom, devido a toda a notoriedade que a prisão da Patrícia teve, o Partido Comunista teve um certo receio de que fosse a ele atribuída essa visão negativa, essa responsabilidade pelos incidentes aí no Porto de Santos. Então, em 1931, ele já vai começar a taxar a Patrícia num documento interno como agitadora individual, sensacionalista e inexperiente. Aqui um fato curioso que ocorre nesse mesmo período, que não tem a ver com a atuação política da Patrícia, mas que ocorre em 1932, é que o nome dela é mencionado em um concurso para se saber qual a maior das poetisas brasileiras. Isso é interessante porque a Patrícia não teve nenhum livro, não de que temos ideia, né, publicado de poesia. Em 1932, o periódico O Malho promoveu esse concurso, cujo título era Qual a Maior das Poetisas Brasileiras, e o nome da Patrícia vai figurar aí entre uma das poetas votadas nesse concurso. Esse júri era composto só por homens brasileiros, escolhidos pela revista O Malho, entre o que eles consideravam como os intelectuais, né, membros da Academia Brasileira de Letras, críticos literários, escritores com livros publicados. E esse concurso teve duração de 3 meses, entre novembro de 32 e março de 33. A vencedora disparado foi Gilca Machado. É interessante porque é outra que foi silenciada, né? Ela foi disparado, recebeu 94 votos. Mas a Patrícia Galvão ficou muito bem, ela chegou à 6ª colocada, né? E, inclusive, ela estava na frente da Cecília Meirelles, que é interessante que é uma poeta que ficou realmente no cânone. Não se sabe quais poemas da Patrícia foram inscritos no concurso, quais poemas os jurados, né, os avaliadores tiveram acesso ao fazer esse tipo de voto, e que a gente não sabe se a Patrícia publicou com outro nome, outro pseudônimo. Até hoje, o que se considera é que ela não publicou em vida nenhuma coletânea de poesias, mas havia poemas publicados em jornais e revistas, né? Então, é interessante isso, a Patrícia Galvão poeta. Bom, voltando aqui para a vida política da Patrícia, em 1932, por ordem do Partido Comunista, né, para se desvincular desse elemento sensacionalista que eles viam na Patrícia, o partido determina que ela se proletarizasse e que cortasse completamente os vínculos com a família, né, cortasse os vínculos com Oswald e com o filho, né, o filho Rudá, que tinha 2 anos aí nessa época. Isso também é uma questão que ela comenta na autobiografia, né, como ela tinha esse sentimento de querer ficar com o filho, mas ao mesmo tempo ela julgava esse sentimento como burguês, né? Ela tinha que pensar em todos os filhos, todas as mães, e não no filho dela. E como isso é um conflito para ela nessa época, e ela quer provar para o Partido Comunista que ela realmente é um membro fiel daquela causa, né? Então, ela abraça essa determinação de proletarização, passa a morar numa vila operária, ela trabalha em vários ofícios, lanterninha de cinema, tecelã, metalúrgica, inclusive nesse ofício de metalúrgica ela vai, pelo esforço físico que ela exerce, ela sofre um deslocamento de útero, enfim. E em pouco tempo ela cai também doente por causa dessa vida, né, severa, né, pesada. E o que os dirigentes comunistas fazem? Ordenam que ela volte para a família, para ficar sob os cuidados do marido, né? Primeiro ordenam que se separe da família, depois, quando ela fica doente, né, eles lavam as mãos, né, descartam aquele objeto que não tem mais utilidade, falam, volta para o marido, deixa que ele cuida de você, né? E aí, eu vou ler um trecho da autobiografia em que ela menciona a vergonha que ela se sentiu com isso. Abre aspas. Eu senti vergonha e humilhação. Oswald foi de uma delicadeza e discrição absolutas. Viu-me chegar,
Recebeu-me como se eu o tivesse deixado meia hora antes. Serviu-me um pequeno almoço e foi buscar o Rudá, que brincava no quintal. Não me fez uma pergunta. Fecha aspas. Ela critica muito Oswald nessa autobiografia, mas esse trecho aqui é belíssimo, né? É de arrepiar. Bom, nessa ocasião, então, o partido orienta que ela se afaste, que ela fique trabalhando por fora ali para mostrar que ela era um membro valoroso, né? E é nesse contexto de ostracismo que ela vai escrever Parque Industrial, romance pelo qual ela ficou conhecida, com esse objetivo de se reabilitar diante do partido. Paralelamente à escrita do romance, há também um rascunho de uma peça de teatro baseada no romance, né? E esse rascunho encontra-se hoje publicado na publicação conhecida como Os Cadernos de Pagu, que foi organizada pela Lúcia Teixeira. Bom, o romance Parque Industrial foi publicado sob pseudônimo, né, Mara Lobo, e essa era uma exigência do Partido Comunista, né, não queria o nome da Pagu vinculado a um romance. E ele foi publicado em janeiro de 1933, numa edição financiada pelo Oswald. E essa é uma obra que é uma espécie de via de mão dupla, né? Tenta unir engajamento político e experimentação literária, duas coisas que estão em tensão. E pode ser lido também, e é lido por alguns pesquisadores, como uma ponte aí entre modernistas de 1922 e romances de 1930. Bom, no final de 1933 ela está muito desgostosa com a atuação do partido local e ela aproveita a oportunidade para fazer uma grande viagem. Em dezembro de 1933, ela começa uma viagem pelo mundo. Ela passa por Belém, Califórnia, Japão, China, Rússia, Polônia, Alemanha e França. E durante essa viagem, ela vai enviar reportagens para diversos jornais, Diário de Notícias, Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, e Diário da Noite, em São Paulo. E durante essa viagem ocorre uma série de casos anedóticos, assim, que são repassados. Por exemplo, conta-se que ela teria encontrado Freud, né, Sigmund Freud, a bordo de um navio para a China, teria entrevistado Freud. Também se conta que ela teria sido a pessoa que trouxe a semente de soja, que iniciara a cultura da soja no Brasil, né? Ela teria feito uma amizade com o último imperador chinês, Pu Yi. E a pedido do Raoul Bopp, que na época era cônsul do Japão em Kobe, ela teria conseguido, então, essas sementes de soja. Enfim, são casos anedóticos interessantes ligados à pessoa da Patrícia. Mais uma vez, ela tem uma longa ausência do filho Rudá. Na época tinha só 3 anos, e ela escreve cartas para o filho. É interessante ler essas cartas também para repensar a figura que foi criada dela, né? Tem uma carta que ela escreveu em 25 de dezembro de 1933, à época ela estava em Tóquio, e aí eu vou ler o trecho dessa carta. Ela está escrevendo para o filho, tá? Abre aspas. Meu hominho, como você está, Dedeco? Escrevendo aquelas coisas gostosas, viajando, amolando a titia Emma? Hoje é Natal. A mamãe não está perto de você. Mas é melhor, porque a gente, você sabe, tem que acabar com essas besteiras de tradições. Uma alegria para o meu filho a gente dá quando pode. E quando não pode, sem sentimentalismo. Uma criança como você necessita, para o seu desenvolvimento intelectual, é uma imaginação de brinquedos. Tenho para você guardados lápis, pincéis e uma grande experiência que te mostrarei. Seja moleque sempre, para ser alegre. Quero que você seja sem vergonha de puro. Querido, perdoe o meu abraço de longe, te arrebentando de amor. Grande demais para uma materialista. Tua mãezinha. Essa carta está no acervo da Lúcia Teixeira Furlani, no Centro de Estudos Pagu, e o trecho dela é citado na obra Viva Pagu. Mas veja aqui o conflito dela, né, de querer ser carinhosa com o filho e ao mesmo tempo se sentir que esse carinho não se encaixa com a concepção ideal dela de vida, né? Nesse mesmo dia ela vai escrever uma outra carta para o Rudá, e essa carta está reproduzida na obra Os Cadernos de Pagu, e é ainda mais tocante, né? Tá ali no Natal, sozinha, longe do filho, longe do marido, né? E a gente consegue talvez situar um pouco do que ela está sentindo e em conflito com esse sentimento que ela acha que não deve sentir. Então vou citar um trecho dessa carta, abre aspas. Meu querido menino grandão, eu te amo. Você é o nosso pacotinho. Que loucura é o nosso pacotinho. Que saudades, vários S's. Nunca mais me separo do meu pacotinho. Só se precisar. Meu queridinho, estou chorando, Rudazinho. Fale pro papai não dizer para ninguém, nem mostrar para ninguém essa carta.
É a carta mais sincera que já escrevi na vida. Tô chorando, meu Rudazinho. Agora mesmo caiu uma lagriminha no papel. Dê ela de presente pro papai, meu amor. Veja que lindo, olha o conflito dela. Não mostra pra ninguém que eu tô chorando. Bom, ela segue para Moscou e lá ela vai se desencantar completamente com o regime soviético, né? Ela percebe desigualdades muito grandes entre a forma como era tratada a elite do partido, em hotéis super chiques de luxo, e a população na rua, né? Ela vê crianças pedindo esmola ali, pergunta pro oficial soviético que tá com ela o que era aquilo, e ele fala, são pessoas querendo atrapalhar a revolução, enfim. E ela pensando, gente, é uma criança pedindo esmola, o que é isso? E aí ela começa a se desencantar com o regime soviético. E em um cartão que ela envia para o Oswald, de Moscou ainda, em 1934, ela vai escrever o seguinte: isso aqui é jantar frio, sem fantasia. Bom, da Rússia ela parte para a França e lá ela vai se reencantar novamente com a causa comunista. Lá ela trabalhou no jornal L'Avant-Garde, conviveu com surrealistas, né, André Breton, René Crevel. Ingressou na Juventude Comunista, na Jeunesse Communiste e no Partido Comunista Francês, sob o codinome Léonie Boucher. Participou também dos grupos políticos que, em 1935, oficializariam ali a formação da Frente Popular, né, contra a seção fascista. E estava no meio dessa animação toda. Tem uma carta que ela envia para Oswald. Essa carta é citada na obra Dos Escombros de Pagu, da Teresa Freire, uma biografia. E eu vou citar um trecho aqui. Ela escreve para o Oswald em 14 de julho de 1935. Ela está em Paris e escreve o seguinte, abre aspas, Dinho, não posso deixar de te dizer o que foi o mitin monstro na Frente Única Socialista Comunista realizada ontem. Marcado numa das grandes salas da Montparnasse, a afluência foi tanta que fomos obrigados a desdobrar e dividir em comícios improvisados, mas pertinho um do outro. Assim, os oradores inscritos podiam correr de um para outro para falar em todos. Um deslumbramento, essa demonstração de força proletária contra a guerra e o fascismo. Ultrapassou todas as esperanças. Estou simplesmente besta. Não podendo descrever meu entusiasmo. A revolução tá aí, meu bem. Bem, se vê que ela estava bem empolgada, né? Bom, mas pouco tempo depois ela é ferida numa manifestação de rua, é detida como militante comunista estrangeira, e para não ser exilada para a Alemanha nazista, ela consegue ser deportada para o Brasil graças à intervenção do embaixador Souza Dantas. Ao voltar, novembro de 1935, ela é recebida pelo Oswald, mas ele já está com outra mulher, né? Ele já mantinha um relacionamento com a Julieta Bárbara. E pouco depois, a Patrícia vai ser presa novamente. Em 23 de janeiro de 1936, ela é presa sob a alegação de que distribuía panfletos de propaganda subversiva comunista no Bosque da Saúde. Fato esse que é negado pela Patrícia no depoimento. E aqui é interessante porque há um embate entre o Poder Judiciário e a polícia política getulista, né? A Patrícia foi absolvida pelo juiz, mas foi mantida encarcerada por decisão do delegado da Ordem Social. E no relatório desse delegado, a Superintendência de Ordem Pública e Social, o delegado justifica essa decisão que contraria, né, a decisão judicial, e ele justifica nesses termos, abre aspas, é público e notório que a sua atuação contra a ordem pública é perigosa e pode tornar-se perniciosa, graças à sua inteligência, atividade e atração, que no vulgo despertam mulheres revolucionárias, fecha aspas. Esses documentos, né, públicos, decisões judiciais, relatórios de delegado, geralmente são piadas prontas, né? Até no livro, né, da Maria Lacerda de Moura, ela relata um processo judicial contra anarquistas que o juiz pergunta, né, qual regime você quer que seja estabelecido quando você for solto, né? E a Maria Lacerda de Moura, como assim perguntar isso para um anarquista, né? O juiz está viajando total na maionese. E ela até escreve entre parênteses, fato verídico, né? Então, é interessante esses documentos porque são piada pronta. Bom, ela passa por um julgamento secreto pelo Tribunal de Segurança Nacional. A sentença foi ignorada e foi aplicada a Lei de Segurança Nacional e Patrícia foi submetida a uma pena de prisão de 2 anos e meio inicialmente. Tanto nos relatórios e ofícios, né, da Delegacia de Ordem Social, como na imprensa da época, como a imprensa noticiou esse fato, a Patrícia é rotulada, e aqui eu vou citar os diversos rótulos, como marxista convicta e conhecida, sobejamente conhecida nessa capital por ser comunista exaltada, não fazendo nenhum mistério quando manifesta suas ideias. Esse termo comunista exaltada é interessante porque é aplicado a uma mulher, nessa ideia da exaltação
como há uma misoginia na aplicação desse rótulo de comunista exaltada. E outra, aqui dá a entender que fazer mistério, né, mentir sobre as próprias convicções seria melhor para esse delegado do que ser uma pessoa aberta, convicta, né? Ela não faz nenhum mistério que ela é marxista, deveria fazer mistério. Então, assim, novamente a piada pronta aí da documentação oficial contra a Patrícia. A Patrícia vai permanecer 4 anos em reclusão em diversos presídios, né? Presídio do Paraíso e de Maria Zélia, em São Paulo, na Casa de Detenção, que é um presídio político no Rio de Janeiro, e na Cadeia Pública de São Paulo. Nessa época, o contato da Patrícia com o Rudá já tinha sido completamente cortado, né, por ordem do Oswald, mas ela continua escrevendo cartas para o filho, né? Tem uma carta escrita em 6 de dezembro de 36, em que ela está na prisão e ela se dirige ao Rudá. E eu vou citar aqui o trecho, abre aspas, filhinho, vendo as crianças dos companheiros presos, eu vejo você, minha querida parte de vida. Como os outros que aqui vêm trazer aos pais a realidade lá de fora, você é um pedaço do futuro. Apesar de bem separado da mamãe, que não tem a menor notícia de você. Não sei mesmo se você lê o que eu escrevo. O que sei é que você compreenderia bem. Você está crescendo e vendo a vida, fazendo parte dessa geração que será mais experiente e feliz. Não tenho você aqui, dia de visita em que todos os pais são animados. Não tenho perto de mim o teu sorriso inteligente. Nem estou ouvindo as histórias que você conta das crianças de amanhã. Se você está tendo a educação racional que deveria ter, eu sei que adquirirá contra qualquer obstáculo. É uma luta grande que você tem que sustentar contra um ambiente desastroso. Você está tendo, estou certa, bastante chamego, bastante bem-estar para comprar sua consciência. Mas a minha tranquilidade é absoluta. As diretrizes da vida, você é obrigado a tirá-las da época, eliminando tudo que é torpe, indigno, covarde e criminoso. Procure nesse caos desgraçado de justiça a dignidade contra o parasitismo, a inteligência e a verdade, sem seguir um caminho apodrecido, cheio de paliativos provisórios. Mamãezinha está numa prisão, mas continua com uma liberdade que ninguém pode desviar a confiança de te ter um dia junto dela. Por tua vida, filhinho, lembrança da mamãe. Essa carta está no acervo da Lúcia Teixeira, no Centro de Estudos Pagou. Eu acho bastante tocante porque ela está escrevendo para o filho, mas ela está escrevendo para si mesma, né? Para se consolar daquela situação. De tudo que ela perdeu, mas do que ela ainda tem, né? Essa liberdade que ninguém pode tirar. A liberdade da esperança, né? Bom, a gente percebe da leitura das cartas e da autobiografia precoce que há repetidamente por parte da Patrícia essa tentativa de fazer das cartas um meio de se justificar junto ao filho Rudá, de explicar os motivos que levaram a esse afastamento e de fazê-lo por meio de uma imagem, da criação de uma imagem de mãe que se sacrifica sua relação pessoal, seu afeto pelo filho em prol de algo maior, das conquistas sociais e políticas. E essa imagem da mãe que se sacrifica é uma imagem que percorre, né, o pensamento brasileiro desde o positivismo, né? É engraçado que ela também se coloque nessa posição de mãe que sacrifica o seu afeto pessoal em nome de algo maior. Bom, a Patrícia está presa. Por motivo de saúde, ela vai ser transferida para o Hospital e Maternidade Santa Maria da Cruz. Tem um relatório que é expedido pelo médico que a examinou na prisão. E segundo esse relatório, ela sofria de uma série de males, né? Estava passando por infecção crônica da vesícula biliar, febre, intolerância alimentar, dores de cabeça, tontura. Estava bastante prostrada, emagrecida e acometida por tuberculose. Então não tinha como continuar na prisão. É transferida para o hospital. E o que ela faz? Bom, em 25 de outubro de 1937, com a ajuda do Geraldo Ferraz, vamos lembrar, vai ser o segundo marido dela. Ela já conheceu o Geraldo da época da antropofagia, vai ser o companheirão, o grande companheiro de vida dela. Com a ajuda do Geraldo, ela vai fugir do hospital e se esconder inicialmente no Rio de Janeiro. Nessa época, ela já está desiludida com o Partido Comunista do Brasil e vai estabelecer relações com um grupo de militantes trotskistas liderado pelo Hermínio Saqueta. No mesmo ano, já em 37, ela vai ser expulsa pelos dirigentes do Partido Comunista do Brasil e no informe do Comitê Regional de São Paulo do partido,
ela era definida como uma pessoa, que eu vou citar, abre aspas, de atitudes escandalosas e degenerada sexual, fecha aspas, agitadora individual, sensacionalista e inexperiente. E aqui cabe para a gente pensar a imagem, a misoginia que há por trás da criação dessa imagem, né? Principalmente ver a mulher como degenerada sexual, escandalosa. Cabe debater se essa não seria uma imagem atribuída a ela pela relação que ela tinha com Oswald. E essa é toda uma tradição de pensamento misógino de julgar a mulher a partir de um homem com o qual ela se vê relacionada de alguma forma. O Leôncio Basbaum, que foi um militante comunista, nas memórias que ele escreve, ele vai mencionar a Pagu e o Oswald de forma negativa, né? Ele vai criticar o que ele chamava de infiltração de intelectuais e membros da classe média no Partido Comunista. E aqui eu vou citar o trecho que ele cita a Pagu. Abre aspas. Um desses elementos, podemos dizer perniciosos, era uma moça, abre parênteses, poetisa, veja o uso da palavra poetisa de forma negativa, né? Moça poetisa, chamada Pagu, que vivia, às vezes, com Oswald de Andrade. Ambos haviam ingressado no partido, mas para eles, principalmente para Oswald, tudo aquilo parecia-lhes muito divertido. Ser membro do Partido Comunista, militar ao lado de operários autênticos, tramar a derrubada da burguesia e a instauração da ditadura do proletariado era sumamente divertido e emocionante, fecha aspas. Veja que ele está fazendo uma crítica ao Oswald, mas essa crítica atinge por tabela a Patrícia Galvão. E é uma linha do pensamento misógino, né? Que a mulher seja julgada por tabela, né? Que ela não seja julgada pelas próprias palavras. Essa imagem do Oswald, ela é reiterada pelo Geraldo Ferraz numa entrevista que ele concedeu a Maria Eugênia Boaventura em 1977 para uma pesquisa que veio a compor a obra A Vanguarda Antropofágica. E o Geraldo Ferraz, então, faz uma referência à imagem de Oswald entre os comunistas naquele tempo. E eu vou citar as palavras dele, que é bem engraçado. Abre aspas. Oswald de Andrade era um comunista em quem ninguém acreditava. Nem o partido, nem a polícia, fecha aspas. Bom, no prontuário relativo a Patrícia Galvão, no Departamento de Ordem Político e Social, há um informe reservado, datado de dezembro de 1934, no qual o Partido Comunista afirma que Patrícia Galvão teria sido considerada suspeita pelo Comitê Central nesse período de 32 e 33, e aqui eu vou citar, abre aspas, por ser considerada descontrolada e ligada a elementos reacionários, bem como seduzível por elementos do partido, fecha aspas. A gente também pode debater a misoginia, né, nesses rótulos, descontrolada, né, seduzível. Qual é a visão de mulher que está sendo passada ali? E debater se homens que tiveram atitudes semelhantes também seriam rotulados como descontrolados, exaltados, seduzíveis, degenerados, né? Bom, na sua autobiografia, Patrícia vai afirmar o seguinte sobre a sua atuação, né, como militante comunista nessa época. Abre aspas. Se outros fatores não desmentissem, diria que só o exibicionismo e a vaidade me haviam levado à luta política. No momento, a minha sinceridade e honestidade eram absolutas, creio eu. Tudo, contanto que a revolução se fizesse internacionalmente, que a humanidade vencesse, que a verdadeira justiça triunfasse, que nunca mais as mulheres e crianças sofressem em sua impotência, que os homens medissem seu valor cara a cara, fora de competições econômicas. E pensava no amor, livre de todo artificialismo, elevado a seu verdadeiro lugar, enriquecido pela liberdade, fecha aspas. Então veja que ela acentua o idealismo que ela teve naquela época. E ela realmente define nessa autobiografia essa relação com a militância como uma relação de conversão religiosa. E aqui cabe também ressaltar esse abismo que existe entre a imagem que o Partido Comunista construiu de Patrícia e a imagem que ela mesma constrói de si nessa autobiografia, né? Há outros textos nos quais ela vai também relatar, explorar, né, essa relação que ela teve com a militância, que são a Carta de uma Militante, que inclusive está incluída na edição de Até Onde Chega a Sonda. Essa é uma carta em que ela vai defender a dissidência trotskista e vai criticar o Estado soviético. E também no panfleto Verdade e Liberdade, que ela vai publicar em 1950. A gente vai falar sobre isso quando eu chegar lá.
Mas então a gente tem esse abismo, né? De um lado a visão da Patrícia, né, sobre si mesma, né, que ela se via como uma jovem que estava cega, né, obedecendo cegamente às diretrizes do partido. Essa é a visão que ela tem de si mesma, no momento em que ela escreve a autobiografia, de cegueira. Mas do outro lado é a visão do Partido Comunista, que é o oposto, né? Eles viram a Pagu não como alguém que obedecia cegamente, mas como uma militante indisciplinada, descontrolada, desagregadora. Então, talvez seja interessante, diante desse abismo, né, observar em que medida a imagem construída pelo partido sobre a Patrícia espelha alguns dos aspectos das imagens construídas pela imprensa sensacionalista e pelos próprios órgãos de repressão getulistas. Um outro aspecto interessante é a atuação feminina no Partido Comunista Brasileiro e a misoginia, e vários aspectos relacionados a isso, e sobre esse tema eu vou sugerir alguns textos, tá? Eu sugiro o artigo Mulheres, PCB e Feminismos, Disputas e Tensões 1930-37, da Iraceli da Cruz Alves, também da Iraceli da Cruz Alves, a dissertação de mestrado dela, A Política no Feminino, uma história das mulheres no Partido Comunista do Brasil, e o trabalho O Não Lugar das Mulheres na Memória e na História do PCB. E vou indicar também a dissertação de mestrado da Aniela Ataide Lobo, Militância Feminina no PCB, Memória, História e Historiografia, e o artigo A Militância Feminina no PCB década de 30, de Carlos Roberto da Rosa Rangel e Cássia da Silva Cortes, que foi publicado na revista Gênero 2008. Bom, são muitos textos aí, se vocês tiverem alguma dificuldade de conseguir, é só falar comigo e eu mando o PDF para vocês, tá? Voltando aqui, em 22 de março de 1938, a Patrícia Galvão foi novamente presa. Vamos lembrar que ela tinha fugido ali do hospital, né? Estava vivendo clandestinamente. Em 38, ela é novamente presa. E segundo a matéria do Estado de São Paulo, veiculada mais ou menos na época, em 23 de abril de 1938, ela e os demais militantes que foram presos na mesma ocasião são definidos como portadores de, aqui eu vou citar os termos do jornal, intentos diabólicos comunistas. Então, aqui o comunismo, né, relacionado à coisa do demo, né? E nessa ocasião ela é condenada então a mais 2 anos de prisão pelo Tribunal Nacional de Segurança do Estado Novo. Natureza morta. Os livros são dorsos distantes, quebradas. Estou dependurada na parede, feito um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede. Mas conservaram meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos, na mesma frase. As letras que eu poderia escrever espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono o mar. Os meus pés não dão mais um passo. O meu sangue chorando, as crianças gritando, os homens morrendo, o tempo andando, as luzes fugindo, as casas subindo, o dinheiro circulando, o dinheiro caindo, os namorados passando, passeando, o lixo aumentando. Que monótono o mar. Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre? Por que o coração engorda? Por que as crianças crescem? Por que esse mar idiota não cobre o telhado das casas? Por que existem telhados e avenidas? Por que se escrevem cartas e existe o jornal? Que monótono o mar. Estou espichada na tela como um monte de frutas apodrecendo. Se eu ainda tivesse unhas, enterraria os meus dedos nesse espaço branco. Vertem os meus olhos uma fumaça salgada. Este mar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio e não tenho ninguém, nem na presença dos corvos. Esse poema é um poema de Patrícia Galvão, que ela publicou sob o pseudônimo de Solange Zolli, em 11 de agosto de 1948, poema Natureza Morta, publicado no suplemento literário do Diário de São Paulo. Inclusive, esse poema motivou o Augusto de Campos a escrever o poema O Sol por Natural, né? Ele ainda não sabia que Solange Zolli era Patrícia Galvão e veio a descobrir isso mais tarde. Isso trouxe todo esse ímpeto que ele teve de pesquisar sobre a autora e de fazer essa publicação tão importante que foi Pagu Vida Obra. Bom, voltando aqui nesse período, ainda em 1939, quando ainda está presa,
a Patrícia escreve uma carta endereçada ao Partido Comunista, que eu já mencionei aqui, a carta intitulada Carta de uma Militante, que está na nossa edição de Até Onde Chega a Sonda. E nessa carta ela vai fazer uma crítica bastante precisa ao Estado soviético, né? E aqui eu vou citar o trecho. Ela vai dizer, abre aspas, do Estado soviético, do Estado operário, fez-se um Estado totalitário. A própria efervescência das ideias, das relações sociais, que são o fenômeno natural que segue qualquer grande transformação social, tornou-se-lhe perigosa. Ela, aqui ela está falando a burocracia soviética, ela teme a discussão porque teme a crítica, e teme a crítica porque teme a massa. O seu verdadeiro medo é ver perdidos os seus privilégios. Daí o não permitir nenhuma discussão, daí as prisões, daí as deportações, os fuzilamentos. A burocracia pode produzir burocratas e lacaios servis, nunca revolucionários, fecha aspas. E durante a prisão, segundo a irmã da Patrícia, Sidéria Galvão, a Patrícia teria sofrido aí diversas formas de tortura. No relato que é transcrito pelo Augusto de Campos, a Sidéria afirma o seguinte, abre aspas, ela ficou mais doente mesmo foi no Maria Zélia, aqui em São Paulo. Depois ela melhorou, mas não tinha sarado. E depois da prisão no Rio, ela piorou de novo. Tanto que ela foi para o hospital no Rio, hospital da Polícia Militar. Eu pedi para transferirem a Paty, ela estava morrendo, sabe o que é? Não comia mesmo. No Rio, foi torturada, sim. Inclusive aquela tortura estúpida de unha e tudo. Ela apanhou bastante no Rio, sim. Eu sei que no Rio ela estava bem doente e ela veio para São Paulo. E depois ficou lá em casa, aí quando ela já estava solta, né? Voltando aqui. Ficou lá em casa onde houve uma tentativa de suicídio. Mais uma, logo que ela veio. Bom, enfim, e aí a Sidéria fala que a Patrícia teve depressões gravíssimas. E outro relato de que a Patrícia teria sofrido tortura se encontra na obra Aos Trancos e Barrancos, como o Brasil deu no que deu, do Darcy Ribeiro, de 1985, e ele afirma nessa obra que a Patrícia Galvão teria sido, abre aspas, violentada com buchas de mostarda e martirizada com arame incandescente na uretra, fecha aspas. Bom, é nessas condições, né, que ainda na cadeia ela vai escrever a obra que a gente vai debater Até Onde Chega a Sonda, e também, ainda na prisão, ela começa a escrever a carta autobiográfica que ela dirige ao Geraldo Ferraz e que vai ser, muitos anos depois, em 2005, publicada como Paixão Pagu, autobiografia precoce de Patrícia Galvão. Patrícia vai ser libertada em 18 de julho de 1940. Inicialmente ela fica na casa dos pais, depois ela passa a viver com o Geraldo Ferraz. E eles vão ter um filho, o filho do casal, que é o segundo filho da Patrícia, né? Vai nascer em 18 de junho de 1941, que é o Geraldo Galvão Ferraz, o Kiko, né? Bom, daí em diante a Patrícia passa a trabalhar como jornalista e escreve muito. De 22 de agosto de 41 a 31 de dezembro de 42, ela vai publicar crônicas diárias no jornal à noite, sob o pseudônimo Ariel. Eu acho essas crônicas sob o pseudônimo Ariel belíssimas. A partir de 1943, ela escreve para os jornais Amanhã e o Jornal. De junho a dezembro de 44, ela vai escrever os contos policiais publicados sob o pseudônimo King Shelter, né, na revista Detetive, que então era dirigida pelo Nelson Rodrigues. Esses contos também são muito bons para quem gosta do gênero. De 31 de agosto de 45 a 9 de agosto de 46, ela vai publicar colunas no semanário Vanguarda Socialista, dirigido pelo Mário Pedrosa. Essas colunas, principalmente as literárias, são excelentes também. No período de 45 a 56, ela foi redatora da agência France Presse. Em 1945, ela vai publicar o romance A Famosa Revista, que foi escrito junto com Geraldo Ferraz. Eles disseram que um escrevia um capítulo, o outro escrevia outro, e apenas o último capítulo eles escreveram juntos. E esse romance ele é bastante alegórico e faz uma crítica, por meio de alegoria, ao Partido Comunista. De 24 de 11 de 1946 a 28 de 11 de 1948, ela vai publicar crônicas sobre a rubrica Cor Local no suplemento do Diário de São Paulo. Essas crônicas também são deliciosas. E também no Diário de São Paulo, ela vai colaborar para o suplemento literário, que era dirigido pelo Geraldo Ferraz. E no suplemento ela vai publicar traduções e perfis de autores da literatura mundial. Um exemplo ela traduz um trecho de Ulisses, né? Ela traduz direto do francês, ela não traduz do inglês, que ela não sabia inglês. Mas isso é inédito, né? Acho que é uma das primeiras traduções de Ulisses que surgiu no Brasil. Um trecho, né?
E na autobiografia que ele escreveu em 1983, o Geraldo Ferraz ele vai dizer que havia, inclusive, uma proposta pedagógica nesses textos literários da Patrícia, especialmente nesse projeto do suplemento literário, né, de usar a literatura e a crítica para promover uma transformação social. Voltando aqui para a relação da Patrícia com o primeiro filho, Rudá de Andrade, eles mantiveram-se sem nenhum contato por muito tempo, por ordem do Oswald. E apenas em 1947 é que eles se encontram novamente. O Rudá já está adolescente. O que acontece é que o Geraldo Ferraz pede permissão para o Oswald para perguntar para o Rudá se ele quer voltar a ter contato com a mãe. E aí, na edição de Paixão Pagou de 2005, há a inclusão de um texto do Rudá, que ele fala sobre esse primeiro encontro. Esse texto se chama Bastidores de uma Crônica. E ele relata o seguinte, abre aspas, entre as revelações que tive, destaco uma, que foi a compreensão do verdadeiro sentido da palavra liberdade, fecha aspas. E sobre esse encontro, a Patrícia vai publicar uma crônica, né, Carta a Maú, na coluna Cor Local, e é por isso que o texto do Rudá chama Bastidores de uma Crônica, né, a Bastidores da Crônica Carta da Maú. Aqui vamos lembrar que ela era chamada na família também pelo nome de Maú, então é a carta dela para o filho. E aqui um trecho dessa crônica belíssima, abre aspas, não escreverei aqui hoje sobre a morte ou sobre mortes. Quero escrever sobre a vida, lembrar a visita de vida que você me fez, fecha aspas, né? Você, Rudá. Ela é uma crônica que ele escreve como uma carta que ela escreve ao Rudá, belíssima. Bom, em 1950, Patrícia decide voltar à política. Ela vai se candidatar a deputada estadual em São Paulo pelo Partido Socialista Brasileiro. E na ocasião dessa campanha, ela publica o panfleto Verdade e Liberdade, que eu já mencionei aqui. E eu vou ler um trecho desse panfleto, porque ela também vai debater sobre essa situação que ela viveu na militância. Isso tem ramificações, talvez, para a nossa discussão do livro, né? Até onde chega a sonda, sobre a discussão do texto Carta de uma Militante, que é incluída nessa edição, enfim. Então eu vou ler um trecho de Verdade e Liberdade. Abre aspas. De degrau em degrau desci a escada das degradações, porque o partido precisava de quem não tivesse um escrúpulo, de quem não tivesse personalidade, de quem não discutisse, de quem apenas aceitasse. Reduziram-me ao trapo que partiu um dia para longe, para o Pacífico, para o Japão e para a China, pois o partido se cansara de fazer de mim gato e sapato. Não podia mais me empregar em nada, estava pintada demais. Em 1935, procurei uma revolução que o partido preparava e não achei revolução nenhuma. Nos pontos, nas esquinas, nenhuma voz, nenhum gesto, apenas o fiasco. Mais uma vez, o fiasco. E todos nós para a cadeia. Outros se mataram, outros foram mortos. Também passei por essa prova. Também tentaram me esganar em muito boas condições. Agora saio de um túnel. Tenho várias cicatrizes, mas estou viva. Fecha aspas. Essa imagem de sair de um túnel, né? Eu acho que é uma imagem que a gente pode também trabalhar para discutir o texto até onde chega a sonda. E em que medida até onde chega a sonda é o túnel que ela adentra, né? Para rever esse passado e sair dele. Algo que também tem ressonância com a obra Paixão Pagou. Bom, voltando aqui sobre esse período da militância, a Patrícia vai escrever também uma crônica que ela publica no periódico Fanfula. Essa crônica está publicada em 14 de outubro de 1952. Por ocasião de mencionar uma exposição do Cícero Dias, ela vai tratar desse período aí de 10 anos de militância da vida dela. E ela vai resumir nas seguintes palavras, abre aspas. Conheci Cícero Dias quando ainda éramos antropófagos. Antes da minha passagem pelos 10 anos que abalaram meus nervos e minhas inquietações, transformando-me nessa rocha vincada de golpes e de amarguras, destroçada e machucada, mas irredutível, fecha aspas. Essa rocha vincada, eu acho essa imagem muito linda. Bom, nessa ocasião que ela estava fazendo campanha, ela é detida em 14 de setembro de 1950, essa é a última notícia de uma espécie de prisão, né, que ela sofreu, após ser encontrada pichando o chão com tinta, e ela estava pichando as palavras, abre aspas, contra o imperialismo russo e norte-americano, fecha aspas. Aí ela foi detida para prestar depoimento e depois foi liberada.
Ela não ganhou a eleição, né, mas ela continuou nessa atividade jornalística. Ainda na década de 50, ela publica na revista Fanfula 2 séries de colunas, uma série sobre diplomacia internacional, Guerra da Coreia, e outra série sobre arte e literatura, que eu acho assim fenomenal. Essas colunas sobre arte e literatura ela publica de 15 de outubro de 1950 a 21 de junho de 1953. Em 1952, também a vida dela dá uma nova virada, porque ela passa a frequentar a Escola de Arte Dramática de São Paulo. Ela descobre ou redescobre seu amor pelo teatro, pela dramaturgia. E ela vai dedicar o resto da vida dela a isso, né? Vai traduzir diversas peças, encenar, escrever sobre teatro, fazer crítica de teatro. Em 1954, ela escreve a peça Fuga e Variações, e era parte de um exercício escolar, né, de estudos, e essa peça está reunida na obra Os Cadernos de Pagu. Nesse mesmo ano, ela vai traduzir a peça Cantora Careca, de Ionesco, e começa a publicar artigos no jornal Tribuna de Santos. Em 1955, ela dá início a uma série de colunas intitulada Palcos e Atores, no suplemento literário da Tribuna de Santos. Ela vai publicar colunas sobre teatro, né, nessa série, e publica em 1955, de julho a outubro, e depois retoma essa coluna de janeiro de 57 até 1961, quando já estava muito doente. Em 1956, ela assume a coordenação do Teatro Universitário Santista. Nesse mesmo ano, ela começa uma das primeiras colunas de TV no país. Ela escreve sobre programas de televisão sob o pseudônimo Jim, na Tribuna, e essa coluna vai depois passar a se chamar Viu, Viu, Viu. Em 1958, ela dirige a peça Fanvelis, de Fernando Arrabal. Ainda em Santos, ela coordena o primeiro Festival de Teatro Amador de Santos e Litoral, faz campanha pela construção do Teatro Municipal de Santos, incentiva a formação de grupos amadores de teatro de vanguarda e participa da fundação da Associação dos Jornalistas Profissionais e da União do Teatro Amador. Em 1960, ela traduz e dirige a peça A Filha de Irapatini, de Otávio Paz, e assume a presidência da União dos Teatros Amadores da cidade de Santos. De 1957 a 61, ela retoma o pseudônimo Mara Lobo em artigos sobre literatura que ela publica no jornal Tribuna. E aqui eu vou citar alguns trechos do trabalho dela como jornalista em diversos periódicos, não só na Tribuna, que eu acho que são bastante marcantes, porque eu acho que esse trabalho como jornalista é a grande pérola da escrita da Pagu, e foi recentemente coletado e reunido numa coletânea mais enxuta, Palavras em Rebeldia, antologia do jornalismo de Patrícia Galvão, organizada pelo pesquisador brasilianista Kenneth David Jackson, publicado pela editora da USP, e ele também organizou uma coletânea mais ampla em 4 volumes, que está disponível em e-book, então tá imperdível. O jornalismo da Patrícia é a joia da coroa, tá? E aqui eu vou citar vários trechos. Primeiro, um tema que retorna algumas vezes na escrita dela é a diferença entre escritores contemporâneos e escritores modernos. Na coluna Sobre a Didática Elementar Modernos e Contemporâneos, de 25 de agosto de 1957, no suplemento da Tribuna, ela vai escrever o seguinte, eu vou ler só trechos, tá? Insistiremos nessa afirmação do nosso último artigo, que nos parece muito importante. Só é escritor de vanguarda quem tenha ideias de vanguarda. E mais à frente ela escreve: o escritor moderno é uma aventura humana, e é precisamente como aventura que ele se lança ao processo do conhecimento, que é a obra literária. Nessa aventura está de fato a separação do escritor moderno de seus colegas contemporâneos. O moderno, esclareçamos, é moderno e é contemporâneo, mas o contemporâneo pode não ser escritor moderno. Contemporaneidade envolve apenas a questão de estar presente, de estar no presente cronológico, mas essa presença física não abrange necessariamente as condições de atualização das ideias e do trabalho do escritor, sua maneira de expressão. Chegaremos então a essa classificação final: aventura e ordem. O escritor da aventura não teme a aprovação ou a reprovação dos leitores. É indiferente que haja ou não da parte dos críticos uma compreensão suficiente. O que lhe importa é abrir novos caminhos à arte, é enriquecer a literatura com germes que, à semelhança dos germes escritos por Novalis, venham talvez fecundar a literatura dos próximos 100 anos. Ela também escreve sobre poesia e sua concepção de poesia. Eu vou citar aqui
o texto Kant, Poeta, de 26 de agosto de 1942, publicado no jornal à noite, sob o pseudônimo de Ariel. Vou citar alguns trechos aqui. Talvez o senhor Mário de Andrade tenha razão quando declara que não estamos, sem dúvida, vivendo uma época de literatura. É um ponto de vista absolutamente respeitável. Mas o senhor Mário de Andrade, com a sua responsabilidade de mestre, pode desprezar essa parte da sua vida com a serenidade que um entusiasmo novo não possui. Embora reconhecendo a gravidade do momento, discordo da presente opinião do autor de Remate de Males. A minha possível irresponsabilidade recusa fechar a única porta de evasão para um mundo erigido de acordo com o nosso desejo. Que seria a vida sem poesia? E mais à frente, na mesma crônica, o senhor Mário de Andrade não quer desconversar. Converse, senhor Mário, mas também cante. Inutilmente? Não, não será inutilmente. Cante, e será útil, útil mesmo, às descontinuadas esperanças, aos corações amargurados, àqueles que se encontram sem um ponto de apoio nas bordas destes precipícios. Que pode fazer o poeta se não cantar? Não fique silencioso. Cante nas horas vagas. Aqui, vamos lembrar, 1942, né, por causa da guerra, então ela está frisando a importância da poesia nesse momento. Sobre esse tema ainda, eu vou lembrar a coluna que ela publicou no suplemento da Tribuna em 18/10/59, que eu vou citar um trecho dessa coluna. Mas o culto à poesia não é para que a poesia não morra, é para que não pereçamos nós, para que não pereçam em nós o sentimento delicado das coisas, a nota sensível aberta à brisa de outubro, esta sede e essa fome de luz e de harmonia, de música e de sonho, inquietação e aspiração para olhar longe, ir mais longe, sim, sempre mais longe. A poesia não carece do culto para que não morra. Nós é que precisamos cultivá-la, para que a vida em nós se produza, não seja apenas a seiva da vegetação que qualquer pé de couve pode receber, todo folgueio no canteiro da primeira horta. Fecha aspas. Outro tema que retorna na escrita da Patrícia é o tema da liberdade do escritor, e isso é muito caro a ela, né? Porque ela é bastante crítica do regime soviético e do que ela vê como literatura militante. Esse tema ela explora, por exemplo, no artigo A Sementeira da Revolução, de 5 de outubro de 1945. Eu vou citar um trecho desse artigo. Foi publicado na Vanguarda Socialista. Abre aspas. Sem dúvida, nessas colunas, temos colocado a independência e a liberdade do escritor acima de tudo. E ao fazê-lo, não limitamos aquelas duas condições à contingência do servilismo que o partido impõe aos seus militantes. Entendem-nos as vanguardas, os portadores da rebelião, a inteligência viva dos seus contemporâneos. Dizer a verdade claramente, a verdade pressentida, embora apenas no murmúrio que a legenda pôs na boca de Galileu, et pour se move, ou no grito da lettre du voyant, ou no hermetismo dos poetas da resistência da França, é sempre usar revolucionariamente a expressão. E o escritor, como peça de partido, não é alguém que possa dizer toda a sua verdade como homem e como revolucionário. A liberdade do escritor quebra as tábuas dos mandamentos partidários, fecha aspas. Ela vai voltar a esse tema, por exemplo, no texto Parênteses, no texto Caminhamento, publicado em 3 de maio de 46, também na Vanguarda Socialista. Vou ler um trecho aqui. A este ponto das interrogações, penso ainda, embora sem muita nitidez, que é preciso começar tudo de novo pelo problema da liberdade. Não da liberdade ideal, como tem sido adotada na base de umas tantas convicções que aparentam uma grande adesão às ideias da liberdade. É livre quem luta pela liberdade dentro de uma organização que inicialmente extinguiu nos seus componentes o gozo dela? É livre quem luta pela liberdade dos outros, mas organizatoriamente se acha preso a uma disciplina de ferro? E mais à frente, impõe-se o princípio de que, antes da participação na luta pela liberdade alheia, realize o intelectual a sua liberdade. Um desbordamento de limites que desconheça a palavra de ordem adequada a desígnios imediatos e negocistas dos que retêm em suas mãos os cordéis diretores das massas. É preciso, naturalmente, penetrar o essencial nesse ponto ético. O trabalho do intelectual desdobra-se em duas fases principais, que são a crítica e a descoberta.
Fecha aspas. Eu também quero lembrar aqui alguns textos jornalísticos da Patrícia que talvez dialoguem com o livro Até Onde Chega a Sonda. E aqui eu vou citar um texto que eu acho belíssimo, que é o texto intitulado Lute, publicado no jornal A Noite, em 3 de setembro de 1942. E aqui eu vou tomar a liberdade de ler essa crônica por completo. E quem sabe, se vocês quiserem, a gente pode fazer essa ponte entre essa crônica e o livro Até Onde Chega a Sonda. Então tá, Lute. Ouve, Lúcia, quando lhe deixei ontem, pensei que felizmente não é só você que possui grandes olhos de desespero, que há outras jovens e outras mulheres e mesmo alguns homens à procura estéril de um ponto de apoio. Bem perto de nós, sob estes claros dias de sol, dentro das brancas noites de inverno, há outras meninas que, como você, conversam e brigam com os postes. Não digo isso para alentar você, mas para me consolar da companhia humana, para aceitar a espécie humana, para me reconciliar comigo mesmo por não ter nascido cão ou gato. Você me falou nas suas dúvidas, na sua dúvida, na sua impotência diante de seus desejos e de seus ideais, na sua inquietação de todos os dias, na sua angústia e principalmente na solução que você não encontra. Mas para que descobrir uma solução? Qual a riqueza que você poderia conseguir no oposto de suas decepções? Você saberia apenas que a vida sem a sua riqueza seria muito pobre mesmo. Ou então você gostaria muito das acomodações e se sentiria tranquilamente refestelada na limitação, mas não deixaria de ser pobre. Encontrei outras pessoas como você, minha amiga. Conheci criaturas que quiseram morrer num gesto de revolta ou repugnância. Umas morreram e outras ficaram com um desespero continuado e com ódio mesmo da morte. E outras vivem como você, esplendidamente fortes, desafiando o subterrâneo de suas vidas, na eterna luta contra as paredes e contra a escuridão. E havia uma mulher, Lúcia, que com todas as condecorações da desgraça conseguiu entrar num novo mar depois de muitas lutas. É possível que continue ainda sonhando um pouco, mas é extraordinariamente feliz. Tem um bebê e conseguiu amar. Mas às vezes, quando eu a encontro no seu domínio, na sua terra conquistada, lastimo os seus olhos muito brilhantes. E desejaria ver nos lagos calmos aquelas crispações verdes de outrora, aquele tesouro de rios amargos, aquele imenso desejo de subir acima das montanhas. Na placidez passiva de sua intimidade, faltam as luzes criadoras e as flores soberbas, antigamente fecundadas pela impaciência. Não perguntarei a você para onde vai, mas desejaria que não se detivesse no círculo fechado das contemporizações ou não se vergasse ao natural colaboracionismo com o senso comum. Prefiro a guerreira. Desejaria ver sempre uns olhos enormes, imensamente tristes, acumulando todas as dores dos homens. E você, prosseguindo a luta dos náufragos no alto mar. Fecha aspas. Eu acho esse texto belíssimo. Os textos que ela escreve sobre Ariel, sobre o pseudônimo Ariel, são de arrepiar. E aqui, não sei o que vocês acham. Quem é Lúcia? Ela está falando consigo mesma? Ela está fazendo essa viagem para o subterrâneo, né? Que é uma viagem que ela também faz em Até Onde Chega a Sonda. Bom, falei demais, vamos discutir isso aí no nosso encontro de domingo. Outro texto que talvez dialogue com Até Onde Chega a Sonda é o texto publicado em 30 de novembro de 47, na coluna Cor Local, no Diário de São Paulo, endereçado como se fosse uma carta ao filho Rudá. O texto se intitula Não Tenha Medo do Escuro, e eu vou ler um trecho do texto. Quereria lhe escrever, Rudá, nessas linhas, a minha carta de amor da noite em que estamos perdidamente clandestinos no barco imenso que boia sobre as águas do mundo tomado de dilúvio. Rios correm pelos sulcos de todos os países, bichinhos humanos pequeninos, sem mãos adultas, puxando seus passos infantes. E nós, com a obrigação de amar-nos por nós e por todos, nessa enseada onde boia o grande barco, agora chegado a nenhum cais. Não é lamento nem sofrimento, é apenas a constatação. Sei que me vês assim mesmo na noite. Cheguei com as mãos cheias de cravos. Ouvirás apenas o rumor silencioso deste perfume que sobe das pétalas de joelhos aos seus pés, meu pequenino.
Quereria lhe escrever essa carta de amor que não passará da noite noturna de nossas mãos unidas sobre estrelas mortas. Vazios, desertos, espaços sem mundos estelares, vácuo e silêncio, embora apenas se percebam os ruídos do outro lado da parede. Fecha aspas. Veja que ela escreve como se endereçasse a uma criança, né? Que é a criança que ela abandonou, mas nesse tempo o Rudá já está um adolescente. Por último, um outro texto que dialoga, eu acho, talvez com Até Onde Chega a Sonda, é o texto Conclusão Lógica desses Delírios, publicado em 4 de abril de 48, também na coluna Cor Local do Diário de São Paulo. Eu vou ler um trecho aqui. A verdade é que vamos inocentes na solidão. Os que marchavam durante a jornada com seus objetivos práticos atendem às solicitações do abismo. É um profundo e largo, amplo deserto. Amor furioso em gemidos esquematizados externamente. Aqui dentro não. Arrastamos o imprevisto. As situações formam seus andaimes, caímos dentro do sapato, passamos sob a rocha, um gigante bambeia segurando as pedras, colocamo-nos fora da porta, no corredor que leva onde? Fecha aspas. Bom, nos últimos anos da vida, a Patrícia teve episódios de depressão, também consta que ela bebia excessivamente, fumava muito e acabou por descobrir um câncer no pulmão, já em estágio avançado, ali por volta de setembro de 62. E ela decide por fazer uma viagem sozinha à França. A justificativa ostensiva é de que ela consultaria médicos, tentaria fazer uma cirurgia para ver se resolvia o problema, ajudava o problema, e também faria cursos de teatro. E a última publicação dela antes dessa viagem foi no jornal A Tribuna, e foi um poema que ela publica sob o próprio nome, em 23 de setembro de 1962. E esse poema é intitulado Nothing, nada, né, em inglês. E eu vou ler o poema aqui. Nothing. Nada, 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 nada mais do que nada. Porque vocês querem que exista apenas o nada, pois existe o só nada. Um para-brisa partido, uma perna quebrada, o nada. Fisionomias massacradas, tipóias em meus amigos. Portas arrombadas, abertas para o nada. Um choro de criança, uma lágrima de mulher à toa. Que quer dizer nada, um quarto meio escuro com um abajur quebrado, meninas que dançavam, que conversavam, nada, um copo de conhaque, um teatro, um precipício, talvez o precipício queira dizer nada, uma carteirinha de Travel's Check, uma partida for two, nada. Trouxeram-me camélias brancas e vermelhas, uma linda criança sorriu-me quando eu a abraçava. Um cão rosnava na minha estrada, um papagaio falava coisas tão engraçadas, pastorinhas entraram em meu caminho. Num samba morenamente cadenciado, abri o meu abraço aos amigos de sempre. Poetas compareceram, alguns escritores, gente do teatro, birutas no aeroporto e nada. Bom, em Paris, ela tenta o suicídio no quarto de hotel, dá um tiro, mas o tiro pega de raspão, não a mata. O Geraldo Ferraz é comunicado sobre o fato, vai até lá, traz a Patrícia de volta para o Brasil, mas em menos de 2 meses, após retornar ao Brasil, ela vai falecer no dia 12 de dezembro, vítima do câncer, aos 52 anos. Em 16 de dezembro de 62, 4 dias após o falecimento da Patrícia, o Geraldo Ferraz, sob a alcunha de O Redator de Plantão, mas é ele que escreve o texto, vai publicar na Tribuna o artigo Patrícia Galvão, militante do ideal. E aqui eu vou ler um trecho desse artigo. Abre aspas. É desse ralo agrupamento de militantes do ideal que essa semana deu baixa a mulher extraordinária que era nossa companheira de redação. Não a amamos devidamente em nossa pequenez. Não a acompanhamos em suas altitudes, em suas desvairadas alturas, mas a sentimos como um esteio humaníssimo em torno de nossas vidas, com a palavra sempre pronta a encorajar, a imprimir em tudo e em todos a fé e a esperança. Há, portanto, que recordar a vida extraordinária dessa mulher do povo que ela foi. Nunca na crista da crônica da sociedade, mas anônima, na massa das gentes que andam de pé e de bonde, conversando com todos, a todos distribuindo a sua atenção e o seu modo de vida. Fecha aspas.
Alguns dias depois, em 19 de dezembro de 62, na coluna Notas à Margem do Diário de Noite, Querino da Silva vai publicar um texto relatando a amizade que ele tinha com a Patrícia Galvão. O texto se intitula A Comadre. É uma homenagem dele à Patrícia. E aqui também é interessante a imagem que ele cria nesse texto, que contraria o estereótipo mais divulgado sobre a Patrícia. Vou citar um trecho do texto, abre aspas. Poucas foram as pessoas que conheceram de fato a minha comadre Patrícia Galvão. Tinha o cuidado de não parecer brilhante. Quando em conversa era surpreendida, mudava de assunto. Esse cuidado, esse pudor, era um dos traços que estruturava o seu caráter, a sua marcante personalidade. Não conheci mulher tão autêntica. Avessa por natureza e por formação ao exibicionismo, à lisonja, aparentava o que não era. Sofreu por um ideal. A cruz que carregou foi pesada. Mas nunca ouvi queixar-se. Soube, como ninguém, envolver de silêncio e sofrimento a sua desilusão. Foi uma lição de dignidade. Fecha aspas. No texto Imagens de Perda, Patrícia e João Dornas, publicado na Tribuna de São Paulo, 16 de janeiro de 1963, Carlos Drummond de Andrade também vai escrever sobre Patrícia Galvão, e eu vou ler aqui o que ele escreve sobre ela. Abre aspas. Patrícia Galvão, musa trágica da Revolução entre literatos. O qualificativo parece romântico, mas se levarmos em conta que essa mulher de grande valor e sensibilidade entrou para o cárcere aos 25 anos de idade e dele saiu aos 30, pagando alto preço pelo crime exclusivo de ter ideias de justiça social quando fascismo e nazismo pareciam na iminência de conquistar o mundo para sempre? Se soubermos que viajou à Europa e à Ásia para confrontar a coisa imaginada com a coisa real, e esse confronto não a deixou feliz, que experimentou a condição proletária e conheceu a impostura dos chefes e a miséria de estrutura do Partido da Revolução, sentiremos a gravidade do destino de Patrícia. Aqui não faltou o definitivo desencanto, prêmio rude de quem vive uma ideia-sentimento. Sem se conciliar com a ordem combatida, recolheu-se ao tempo da decepção, onde arte e literatura oferecem consolo ao ser ofendido. Na história do modernismo, seu nome põe um colorido dramático de insatisfação levada à luta política. Fecha aspas. Bom, a primeira publicação, que foi uma grande publicação de resgate da Patrícia Galvão, foi a obra Pagu, Vida Obra, organizada pelo Augusto de Campos, publicada pela primeira vez em 1982. Foi a iniciativa de maior impacto, né, de resgate da Patrícia. E essa obra só foi reeditada em 2014 pela Companhia das Letras. Ainda está para ser mais debatido e pesquisado em que medida Patrícia Galvão incorporou as vanguardas política e estética e as erigiu como princípio formal de suas obras. E em que medida a narrativa criada em torno da alcunha Pagu despolitiza a pessoa Patrícia Galvão. Em que medida essa despolitização é fruto da misoginia dentro e fora do partido em que ela militou? E, por fim, em que medida essa despolitização e silenciamento estariam interligados? Eu retorno aqui a uma imagem que é construída no poema Natureza Morta, que eu li para vocês, que é a imagem de uma mulher que é como um objeto em exibição no mercado, como um animal no zoológico, né? A mulher dependurada na parede com um prego espetado no coração para ela não se mover. E esse título do poema, Natureza Morta, né, remete a essa categoria pictórica de representação de objetos estáticos, né, até mesmo inanimados, dispostos para exibição, em geral em uma mesa. E esse é o enquadramento estático de natureza morta, dependurada na parede, um objeto à venda, ou um animal no zoológico. Esse é o enquadramento a que estão submetidas as escritoras que tiveram suas obras esquecidas. É um lugar estático, objetificado, de animais exóticos, ou de mercadorias colocadas à venda sob um rótulo de marketing que se perpetua no tempo. Elas são sempre as silenciadas e vendidas como as silenciadas, perpetuamente redescobertas e esquecidas, e tomadas como vendáveis por serem silenciadas. Então, em que medida combater de fato o silenciamento não seria também rever esse tipo
de enquadramento. E rever esse enquadramento exige uma mudança completa de olhar, de foco do olhar. O foco do resgate não pode ser o mercado, mas sim a pesquisa e o trabalho em arquivo, as bibliotecas, os arquivos públicos e os pesquisadores brasileiros. Esse é o foco do resgate. E eu vou tomar, nesse ponto, um trecho da pesquisa, que é uma pesquisa assim, que merece ser publicada em livro, que é a pesquisa da dissertação de mestrado da Samara Kemi, em que ela vai comentar essa questão da pesquisa sobre Patrícia Galvão e a dificuldade disso. E as dificuldades que ela encontra sobre Patrícia são as dificuldades que a gente encontra em todas essas escritoras, que é o fato de que não há essa preocupação com a formação de um arquivo público acessível ao pesquisador, que são obras que estão espalhadas entre acervos particulares e o acesso a elas varia de acordo com os interesses comerciais envolvidos. Então eu vou citar aqui o trecho da dissertação da Samara. Abre aspas. Outro desafio na pesquisa sobre a vida e a obra de Patrícia Galvão refere-se ao acesso às fontes. Ao contrário de muitas investigações que lidam com a escassez de documentos, seja por terem se perdido com o tempo ou por não terem sido preservados, Patrícia Galvão deixou um vasto legado de cartas, manuscritos e outras fontes sobre sua trajetória. No entanto, devido ao grande interesse em sua figura, a maior parte do que foi preservado encontra-se nas mãos de colecionadores e está disperso em acervos particulares, sendo acessado publicamente apenas quando responde a interesses comerciais. Nesse sentido, o que resta ao historiador de sua vida e obra é fazer aquilo que os historiadores fazem de melhor: produzir seu próprio material. Por isso, que essa pesquisa jamais existiria sem a solidariedade e a colaboração de outros pesquisadores que me forneceram dicas e possíveis pistas para encontrar fontes públicas e de acesso livre sobre o objeto pesquisado, seja em simpósios, congressos, mesas, defesa de qualificação, corredores, botecos, bandejões, bibliotecas e cafés. Além disso, os arquivos públicos e os arquivistas foram fundamentais para estruturar essa pesquisa sobre Patrícia Galvão. Mesmo em meio à escassez de recursos e a todas as adversidades que os órgãos de memória sofrem, os profissionais dos arquivos, acervos e bibliotecas sobrevivem e realizam um precioso trabalho para que o nosso ofício possa continuar produzindo novos saberes. E aqui faço um alerta para que a gente continue em luta pela manutenção e expansão dos órgãos de memória e pelo respeito e valorização de todos os profissionais que trabalham em sua preservação. Fecha aspas. Então, o centro do trabalho de resgate tem que ser deslocado para onde ele realmente existe, que é na pesquisa e é no acervo público, nas bibliotecas, nos museus, nos arquivos públicos e no trabalho dos pesquisadores brasileiros. Bom, como o objetivo aqui é dar voz, em busca da autora perdida, dar voz à Patrícia, eu termino esse episódio com as palavras da própria Patrícia Galvão na crônica Em Busca do Tempo Perdido, que foi publicada em 20 de novembro de 54, na Tribuna. Ela se refere a uma crônica anterior que ela havia escrito por ocasião do falecimento de Oswald, e eu termino então com as palavras dela nessa crônica. Abre aspas. Que é que o leitor tem com isso? O leitor, ocasionalmente, poderá conhecer algumas dessas pessoas. Poderá não as conhecer. Isso significa, entretanto, de qualquer forma, um testemunho da vida. E quando a vida se prende à arte, como acontece nesse caso, algo sobrevive ao anônimo cotidiano. A rotina dos destinos inexpressivos na palpitação criadora de heroísmo, de corações, de uma coragem de viver que sobrepassa a estagnação da morte. É a vida que flui, a arte que permanece. E entre o que passa e o que fica, os homens traçam a sua grandeza e a sua dignidade. Falar desses personagens é evocar nessa paisagem, num tempo intensamente vivido, as esperanças, a bondade, o amor, o esforço generoso que nunca buscou recompensa. São coisas pelas quais ainda valeu a pena ter vivido. Fecha aspas.
foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em junho de 2026. A música tema foi baseada no chorinho Brasileirinho, composto em 1947 por Valdir Azevedo, em interpretação desse em gravação de 1940.